Boa tarde, gente. Boa tarde. São meio-dia, deve ser por volta de 1 hora da tarde agora. Dia chuvoso, difícil de fazer alguma coisa. Tá aí. Vamos ver como é que tá ali fora. Tá por aqui. Cadê você, Cortina? Cortina sumiu, gente. Aqui, ó. Olha lá. Tá tudo molhado lá fora. Ontem foi um dia bonito. Ontem não choveu. Tivemos um pouquinho de sol. Algumas horas só de sol, mas foi bom. Estava um céu azul, nuvens brancas. Aí, pela noitinha, começou a mudar o tempo. E agora amanheceu aí, chuvoando de novo, mais chuva. Pelo menos tivemos um dia sem chuva, né? Mas estamos aí. Eu estou planejando ir à igreja hoje. É outra cantata, né? Porque eu gosto do serviço cantado, né, gente? Então, hoje eu vou numa igreja que eu não tinha ido ainda não fui nessa igreja. Ela tem 1.500 anos. Só 1.500 anos. Quando essa igreja foi construída, lá na América do Sul, os incas ainda estavam mandando, os astecas ainda estavam mandando, entendeu? Os índios ainda estavam tudo solto, vivendo muito bem, obrigada, quando essa igreja foi construída. Eu vou fazer um videozinho curto lá, para mostrar para vocês. Uma igreja de 1.500 anos. Hoje eu vou ver o serviço lá hoje. Chama Evensong. Então tá. Vamos lá, estamos estudando o livro de Jó. Agora é o discurso de Jó, né? Respondendo às acusações de mais um dos amigos dele, né? Aqueles amiguinhos que a gente não quer ter perto. Então, agora nós vamos continuar o discurso de Jó. O vídeo passado foi muito forte, né? Nós vimos coisas assim que a gente não tinha pensado profundamente sobre o assunto. Estamos descobrindo no livro de Jó segredos para uma vida espiritual mais produtiva. Gente, vocês já ouviram falar no tal do, aqueles falam real ground, o holy ground, né? Real holy ground, o terreno santo, os segredos do terreno santo. Aqui estão eles. As pessoas ficam buscando assim, como se fosse uma revelação vinda do espaço, descer um anjo e te falou, não. Aqui estamos caminhando num campo santo. Num campo santo. Com segredos que, se nós seguirmos, vamos ter uma vida espiritual maravilhosa. Essa noite o Senhor me deu uma outra revelação. Eu vou ter que amadurecer essa informação que Ele me deu essa noite. Então vamos lá. Vamos lá. Continuarmos caminhando nesse campo santo. Jó, no capítulo anterior aqui, no capítulo 12, ele fala
da diferença entre o que é santo e o que não é santo. Aquele que caminha nos caminhos do eterno, como é que ele caminha nos caminhos do eterno? Se você não se lembra, volta lá no vídeo anterior para que você entenda o que eu estou falando. Ele fala sobre tudo que existe na Terra, todos os acontecimentos que existem na Terra são provocados pelo Eterno. Todos. Nada que acontece na Terra não tem o olho do Eterno, não tem a mão do Eterno. Tudo. Tudo. Sabe aquele mosquitinho que está voando ali? Ele está ali porque o Senhor permitiu que ele estivesse. Sabe a minhoquinha andando lá dentro da terra, que a gente nem vê, a gente pisa na terra e está pisando em cima de onde as minhocas estão? Eu tenho muitas minhocas aqui nos meus jardins da frente. Toda vez que eu vou plantar uma coisa nova, quando eu furo o buraco, tá elas lá. Aí eu volto elas para a terra de novo, porque elas são muito importantes. A mundo eterno também está naquele. Então, nós falamos muito sobre isso no vídeo passado, viu? Agora Jó vai continuar no discurso dele. São 3 capítulos só do discurso de Jó. Vamos lá. Tudo isso, capítulo 13. Tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Olha o segredo. Olha um outro campo santo aqui. Eu ouvi e a minha mente entendeu. Não adianta você ver, não adianta você ouvir, se você não entende. O que Jesus disse para os discípulos? Quando os discípulos falam assim, mas por que você fala com o povo em parábolas? O que Jesus disse? Porque eles não têm entendimento. Eles veem com os olhos, mas não enxergam. Eles ouvem com ouvidos, mas não entendem. São cegos e surdos espiritualmente. Jesus disse isso. E aqui Jó está dizendo, tudo isso viram os meus olhos, ele estava observando o que acontecia, como é que tudo acontecia, como é que o Eterno tinha a mão em todas as coisas. E por isso que Jó, no conhecimento que ele tinha, no entendimento do Eterno que ele tinha, ele não estava entendendo o que aconteceu com ele. Havia mais coisas, e Jó percebeu que havia mais coisas por trás em que ele não conhecia. Que os olhos dele não tinham visto, que os ouvidos dele não tinham ouvido. Você entendeu? Por isso que Jó fala que ele é pó, porque ele não tem todo o conhecimento. Como vós o sabeis, eu o sei também. Não vos sou inferior. De novo, ele fala a mesma coisa. Mas eu desejo falar ao todo, ele tá vendo, gente? Mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante ele.
Jó está dizendo, então, tem mais coisa que eu não sei e que eu quero saber. E que vocês, como eu, não sabem. E vocês não têm como me informar, então eu quero ter um tchat-tchat, uma conversa pessoal com o Eterno. Ele diz aqui, mas eu desejo falar ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras. Ele está atacando os amigos dele agora. E vós todos médicos que não valem nada. Uau! Eita, Jó! Já está dizendo, o que vocês estão falando para mim, eu já sei. Eu quero saber mais, eu quero saber por quê. Gente, esse é o conhecimento que nós devemos desejar. Esse é o conhecimento que nós devemos desejar. Não é ficar no raso. Jó estava dizendo para os amigos dele, eu estou no raso. E vocês também estão no mesmo nível que eu, vocês não são melhores do que eu. Tudo o que vocês estão falando eu já sei. Eu quero saber o que eu não sei. E como vocês não sabem, e vocês estão pretendendo que sabem, por isso que ele fala aqui, ó, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada, porque o sofrimento dele, no corpo dele, quando você tem um amigo e você precisa de ajuda, você quer que esse amigo seja um pouco melhor que você. Porque se ele for um pouco melhor, ele pode te ajudar. Mas se ele estiver no mesmo nível de você, que ajuda ele pode te dar? Vamos fazer um exemplo aqui. Você é pobre, você mora numa casa pequena, o seu amigo também mora numa casa pequena, ele também tem dívidas, ele também tem situações difíceis. Como é que esse amigo pode te ajudar naquilo que você... Porque se ele também está em falta. Então, para ajudar alguém, tem que ser uma pessoa que tenha um pouquinho mais. Está sobrando ali. Por exemplo, eu preciso na casa do meu amigo tem 1 quilo de arroz, na minha casa não tem nada. Mas o meu amigo, ele tem 5, 6 filhos, como é que ele vai me dar aquele arroz? Ele vai tirar do filho dele para dar para mim? Então, isso que o Jó estava falando, vocês estão do mesmo nível que eu, vocês não estão me dando nada diferente. O que vocês estão falando eu já sei. A medicina que vocês estão me dando eu já tenho aqui na minha casa. E não está adiantando. Então eu preciso de uma coisa melhor, então só o Todo-Poderoso pode me dar. Essa é uma coisa que eu tenho comigo. Quando eu tenho um problema para resolver, eu observo os meus amigos, qual deles teria condições de ouvir aquilo que eu quero falar, aquilo que está aqui nas minhas costas e que eu preciso aliviar. 99% do tempo eu não acho. Então o que eu faço? Eu vou para o Todo-Poderoso, porque Ele sabe todas as coisas. Eu não vou contar para alguém uma situação em que ela não tem condições de me ajudar. Ela às vezes não tem nem conhecimento espiritual para me ajudar. Então você tem que ter sabedoria para saber com quem que você fala. Jó, aqui nessa situação, ele não chamou os amigos dele. Eles vieram porque ouviram falar que Jó tinha sofrido todas aquelas coisas, mas eles nem sabiam que Jó estava doente. Eles sabiam que Jó tinha perdido tudo. Então eles vieram para consolar Jó. Os filhos dele morreram, então vamos lá consolar o nosso amigo. Quando eles chegaram lá, a situação era pior do que eles sabiam, do que eles foram informados. Mesmo assim, eles tentaram fazer alguma coisa nos discursos que eles fizeram. Mas aí Jó fala, vocês não têm medicina para me dar, porque a medicina que vocês têm, eu tenho. Por isso que você é muito importante.
Porque você pode ser uma pessoa que pode ajudar quem está doente, quem está necessitado. Mas para você fazer isso, você tem que ter mais do que aquela pessoa. E aonde você encontra esse mais? Na palavra, na perseverança, na oração, na consagração ao Espírito Santo. Aí, gente, vamos abrir a nossa mente para saber que todas as coisas que estão aqui na Terra são colocadas para ajudar os humanos. As árvores são para ajudar, a terra é para ajudar, a chuva, o vento. É uma forma do eterno. Não foi o que o Senhor falou? Eu faço nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Eu dou a chuva para a terra sobre todos. Então a bênção do eterno é para todos. Então você tem direito a essas bênçãos. A bênção de Abraão, a bênção de Moisés, quando deu a bênção para o povo, era para todo o povo, é para toda a terra, para toda semente de Abraão. Então você está enxertado na oliveira, então você é semente de Abraão espiritualmente. Então para você são todas essas promessas da palavra. Você só tem que tomar posse. Eu não preciso falar para você como é que você toma posse. Você já deve saber. Vai na presença do Eterno. Reivindica os seus direitos como filho de Abraão. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá discernimento. Senhor, me dá a inteligência suficiente para fazer as coisas. É no sentido espiritual, gente. Eu não estou falando para pedir coisa da terra, não. As coisas da terra estão aqui, que é para você conquistar. O que você precisa é dos frutos do Espírito. Paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São essas coisas que fazem com que você cresça espiritualmente. E é o que Jó está falando aqui. Vós, porém, sois inventores de mentiras. Falam coisa que não vai adiantar nada. E vós todos médicos que não valem nada. Oxalá vós calasseis de todo. Nossa, está mandando isso calar a boca. Isso seria a vossa sabedoria. Quando você não tem o que falar, cala. É mais sábio calar do que falar quando você não precisa. Isso eu tenho que aprender também. Eu tenho que aprender isso. Se eu não posso ajudar, eu me calo. E vou para o pé do Eterno. Porque Ele pode fazer alguma coisa. Se você ouve uma situação, você não pode, você não tem o que falar, não fala nada. Você, irmãozinho, eu vou orar para você. Eu vou colocar na presença do Eterno. A melhor coisa que você faz. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Ele mandou eles calarem, falou, agora eu vou falar. Por Deus falareis perversidade? Por ele anunciareis mentiras? Nossa, tem tanto pastor falando mentira aí, né? Pelo mundo afora. Prometendo coisa que o Eterno não prometeu. Prosperidade é uma delas. Jesus nunca prometeu prosperidade para ninguém. Pelo contrário. O que ele falava? Por que vocês ficam preocupados com o que vocês vão comer ou vestir amanhã? Olha para os lírios do campo. Sereis parciais por ele? Contendereis por Deus? Quer dizer, agora vocês são advogados de Deus? Deus não pode se defender, não? Vocês têm que ficar me acusando para defender Deus? Que Deus é esse que precisa de defesa? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Eu vou perguntar para você. Se o Eterno agora quisesse esquadrinhar a sua vida, o que ele ia achar? É o que já está falando aqui. Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zombas de qualquer homem? Faz isso para você ver. Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas.
Nossa, é o que mais acontece na nossa terra, né? Acepção de pessoas. E ele diz que o Senhor vê em oculto quando você faz isso. O Senhor está vendo o que você está fazendo. Eu tenho que ter muito cuidado sobre isso também. Eu tenho muita dificuldade com os países muçulmanos, tenho muita dificuldade. Eu tenho que aprender sobre isso, eu tenho que orar por eles, ao invés de julgar. Pedir a misericórdia do Eterno sobre isso. Deixar na mão do Eterno. Não vos amedrontará a sua dignidade? Não cairá sobre vós o seu temor? Vocês não têm medo do Eterno? Vocês, na sua dignidade, vocês acham que vocês são muito dignos, mas você acha que na presença deles essa dignidade vale alguma coisa? Não, gente, não vale nada. A nossa dignidade diante do Eterno é lixo. Reconhecer isso e bendizer o nome dele é salvação. Versículo 12, as vossas máximas são provérbios de cinza. Nossa, as vossas defesas são defesas de barro. Quer dizer, as coisas que a gente pensa que é muito inteligente aqui, né? A gente quando lê os provérbios de Salomão, nossa, como ele era inteligente, né? Diante do Eterno não é nada, é cinza. E as nossas, e aquele que a gente acha que vai nos defender diante do Eterno é igual barro. Calai-vos na minha presença e falarei. Venha sobre mim o que vier. Uau! Ele já, Jó já está falando, já estou fudido mesmo, então deixa eu falar. O que vier sobre mim, já estou aqui, eu já estou morrendo, não tem nem mais corpo direito, está tudo deformado de doença, então a única coisa que eu tenho é a minha boca, eu vou falar. Então, gente, falar e desabafar diante do Eterno é a melhor coisa que se faz. Não fala diante de ninguém, não. Ninguém tem nada a ver com isso. É você e ele. Por que razão toma a minha carne, por que razão toma a minha carne entre os dentes e ponho a minha vida na minha mão? É. Ai, o Sete ele coçava, né? Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. E os meus caminhos defenderei diante dele. É isso aí. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você tem humildade suficiente para falar isso? Se o Senhor me matar agora, a minha esperança é Ele. E os meus caminhos defenderei diante dele. Nossa, eu estava pensando nisso outro dia. Se o Senhor me levasse agora, o que eu teria nas minhas mãos para oferecer a Ele? Você tem que pensar nisso, viu? Se o Senhor te levar agora, o que você tem para oferecer para o Eterno? Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Ou se eu conseguir chegar perante ele, já é a minha salvação. Porque o ímpio nem isso consegue. Você acha que aquele que está morrendo na miséria lá, aqueles que estão morrendo fazendo maldade, aqueles pessoas que o homem-bomba, né, que vai lá e se explode para explodir todo mundo, você acha que ele tem esperança de chegar perante o Eterno? Não, gente, tem não. Aquilo ali vai direto. Escorrega assim, igual quiabo.
cai lá na mão do outro. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha declaração. Já pus em ordem a minha causa e sei que serei achado justo. Uau! Paulo fala isso também, né? Paulo fala isso. Já pus em ordem a minha causa e sei que eu serei achado justo. Poderá alguém contender comigo? Nesse caso, eu me calarei, renderei o espírito. Concede-me somente 2 coisas, ó Deus. Então me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me amedronte o teu terror. Já estava realmente sofrendo muito, né, gente? Ele pediu para o Senhor, então, já que eu sou tudo isso, já que eu não sou nada, então, esquece. Tira sua mão de sobre mim, aí eu vou me anular, aí eu vou me derreter, vou desaparecer. Então chama e te responderei, ou falarei eu e me responde tu? Por certo, ele estava se referindo à chamada de Deus a Adão, né? Adão, onde estás? Ele queria. Então chama a ti, chama e te responderei. Porque Adão não respondeu, ele estava com medo. E ele está falando aqui, Jó falou assim, se ele me chamar eu vou responder, eu não vou ser que nem Adão não, eu vou responder. E falarei eu e me responde tu? Eu estou te gritando, Eterno, você vai me responder? Quantas vezes a gente chama, né, o Eterno e parece que o céu está mudo, né, gente? Mas aí você tem que confiar. É igual ele fala aqui, ó. Onde que ele falou que ele... pois tu... Aonde foi, gente? Ele falou que ele morreria com ele sem problema. Agora perdi aqui. Também isso será a minha salvação, pois o ímpio não virá perante ele. Versículo 15, ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. É isso aqui. Versículo 24, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Quando a gente ora, chora, e o Senhor não responde, é como isso. Mas aí você tem que voltar para o versículo 15. Ainda que ele me mate, contudo nele esperarei. Ele não está respondendo, você espera. Quebrantarás a folha arrematada pelo vento e perseguirás o restolho seco. Ele está dizendo, não sou nada. Você vai atrás de uma folha que caiu? Não vai, né? Então por que você está indo atrás de mim? Às vezes é o que nós temos esse sentimento diante do Eterno, né? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha mocidade? Pois os meus pés, como se você colocou o meu pé no tronco, observas todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés. Isso é verdade, viu, gente? Cuidado para onde você vai. Cuidado, pezinho, onde pisa. Lembra desse corinho da infância? Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, mãozinha, no que pega. A gente devia lembrar desses corinhos de infância, gente. Olha aqui, o Jó está falando sobre isso aqui, ó.
Versículo 26. Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha mocidade? Pôs os meus pés no tronco e observas todos os meus caminhos, marcando a sola dos meus pés. Gente, isso tem um segredo aí. Aonde você pisa, o seu pé pega as energias daquele lugar. Uau! Marcando a sola do seu pé. Aí você vai diante do trono, fala assim, não, mas eu não fui lá, eu não estava lá. Estava, tá aqui, ó, marcado na sola do seu pé. Cuidado, pezinho, onde pisa. Tá vendo, gente, como isso aqui é um santo campo, um campo santo? Tá vendo como nós estamos aprendendo? Olha aqui nos seus pés ficam marcados os lugares onde você pisa. Você vai para a igreja, está marcado. Você vai para o salão de carnaval, amigo, está marcado. De sorte que o homem se consome como uma coisa podre, como uma roupa roída pela traça. Aonde você pisa, aonde suas mãos tocam, você pega a energia daquele lugar, a energia daquelas coisas, e aquilo mesmo vai te consumir. Você vai receber em troca aquilo que você está plantando. Aí ele fala aqui, ó, de sorte que o homem se consome como uma coisa podre. Você está construindo seus próprios caminhos. Agora, se Jesus está dentro de você, se ele e você têm uma partnership, um companheirismo, você nunca vai pisar aonde ele não pisaria. Você nunca vai pegar naquilo que ele não pegaria. Aí você fala, mas Miriam, Jesus ele salvou a prostituta, ele salvou o cobrador de impostos. Ele salvou. Mas ele trazia as pessoas para ele. As pessoas vinham para ele. E quando ele disse para o Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, quando Jesus entrou naquela casa, a casa mudou. A energia da casa completamente se transformou, tanto é que ele se converteu imediatamente, disse, tudo que eu roubei eu vou dar de volta. Agora, quando você pisa num salão de carnaval, acontece alguma mudança? Pensa nisso. É muito fácil você dizer, não, Jesus salvou isso, foi lá, andava com isso, andava. Mas ele transformava. Quando Jesus chegava, transformava. A água virava vinho. Um pão virava cestos de pão. O morto, quando ele tocava, ressuscitava. Quando você chega num lugar desse, a transformação de vidas, as pessoas falam, Senhor, eu pequei, me perdoa? Ou você sai de lá carregado de espíritos? Ao invés de levar o Espírito Santo para lá, você volta carregado de coisa que não presta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou orando, Senhor, eu não vou entrar em lugar nenhum se não for para fazer diferença, para transformar.
Se eu não estiver transformando, eu não vou. Eu preciso do Espírito Santo 100% na minha vida para servir de luz. Se eu não posso servir de luz, eu não vou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos guarde. Medite nesse Campo Santo. E se for necessário, volte todos os capítulos de Jó, porque é muito importante, gente. Nós vamos enfrentar momentos muito difíceis nesses próximos meses. E você vai precisar disso aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também. Tchau, tchau.